Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos iniciar com geografia, fazer a abertura do capítulo 4, né? Que tem como tema alternativas para as cidades. Então, vamos ler o que foi preparado para este capítulo, né? O presente capítulo propõe um estudo acerca de alternativas para a solução de problemas nas cidades, por meio da cobrança dos órgãos do poder público e da maior participação da comunidade. Para tanto, o enfoque será o entorno da escola em que estudam e o bairro. Então, nós vamos falar, né, dos problemas que acontecem nas cidades e da cobrança que a gente tem que fazer ao poder público, né, para que eles resolvam essa situação. Então, de início, né, a gente tem aqui no módulo uma paisagem, né, natural com algumas crianças aqui. Então, eu peço que vocês observem atentamente, né, para a gente iniciar aí o estudo desse capítulo. Então, para início, a gente tem um poema de José Paulo Paes, que se chama Paraíso. E ele diz o seguinte: se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Aí logo abaixo a gente tem aí a seção para iniciar, que é sempre questões sobre a abertura do capítulo, né? Então a gente tem alguns pontinhos aí que vocês vão responder no caderno de geografia, como sempre eu oriento, tá certo? No primeiro pontinho diz assim: para que o autor mandaria ladrilhar a rua se ela fosse dele? Então, isso você vai encontrar no poema, né? Tem que prestar atenção no poema. Se a mata fosse do poeta, por que ele não a deixaria derrubar? Aí no outro pontinho: e por que ele não deixaria jogar esgoto no rio? Se o mundo fosse do poeta, o que ele faria? Então, todas essas questões aqui vocês vão encontrar as respostinhas no poema. Então, se for necessário, leia novamente. Aí no último pontinho diz assim: sublinhe de lápis de cor verde os elementos naturais da paisagem que são citados no poema. Então, tudo que for um elemento da natureza, você vai passar um traço abaixo, vai sublinhar com lápis verde, lápis de cor verde, tá certo? Aí agora nós vamos para a próxima página, onde a gente tem um texto informativo com o título Os problemas sociais e ambientais no entorno da escola e da residência. Então, aqui nós vamos tratar dos problemas que a gente encontra ao redor da nossa escola, da nossa casa, do nosso bairro. Então, começa assim. No capítulo anterior, você estudou as causas e as características dos principais problemas sociais e ambientais urbanos. Neste capítulo, o enfoque será o entorno da sua escola e da sua residência, para que você possa ter um olhar mais atento aos problemas e reconhecer o papel do poder público na resolução deles. Então, a gente tem que saber que o poder público ele tem, né, como obrigação resolver esses problemas no entorno da nossa escola, da nossa cidade, da nossa casa, tá certo? Por exemplo, imagine uma cidade localizada no litoral e que tenha atividade portuária, ou seja, que tenha grande atividade econômica nos portos, né? Os portos é onde se recebem, né? Onde chegam os navios com exportações ou que vão importar, né? Materiais, produtos. Ou de extração do petróleo no mar. Um problema ambiental comum é o vazamento de petróleo nas águas do oceano, devido à falha em algum dos navios que estão transportando este produto. Porque como o petróleo aqui ele é retirado do fundo do mar, ele tem que ser transportado para as indústrias para que eles possam
fabricar produtos derivados do petróleo, como, por exemplo, a gasolina, né? Que a gente usa nos automóveis. Então, nesse percurso, alguns navios acabam tendo um vazamento e esse óleo é espalhado pela água do mar. E isso a gente já viu, né, já vê em jornais frequentemente, que é um prejuízo grande à vida marinha, né? Além de poluir as águas do oceano e prejudicar a vida marinha, esse composto pode ser levado até a praia por meio das ondas do mar e passar a contaminar a terra firme. Então, não vai contaminar apenas a água do mar, mas quando esse óleo chegar, né, à praia, pode contaminar também o solo, né? Este é um problema ambiental que pode ser avistado pelas pessoas que residem nessas áreas. A limpeza acaba sendo feita por funcionários públicos, como especialista da Petrobras, empresa governamental responsável pela extração de petróleo no Brasil, principalmente em alto mar. Então, a Petrobras é uma empresa que pertence ao governo, né? E é uma empresa que extrai o petróleo do fundo do mar, né? Aqui no Brasil. Aí abaixo a gente tem uma imagem que representa esse trabalho, né? Que eles fazem para conter o avanço do óleo, né? À praia. Aí aqui diz o seguinte na legenda: técnicos utilizando barreiras de contenção para evitar o avanço do óleo derramado no litoral de Caraguatatuba, em São Paulo. O problema ambiental retratado é conhecido como marés negras, porque é a cor do petróleo, né? Que é preta, então por isso que é chamado de marés negras. Então aqui é a imagem, veja, eles colocam na barreira de contenção para que esse óleo ele não avance, né? Para a terra firme. Na página seguinte, continua. Alguns problemas sociais e ambientais são comuns a muitos bairros e a várias cidades brasileiras. Agora você vai manter o foco em seu bairro e no que está localizado sua escola. Nossa escola está localizada no centro da cidade, né? Observe seu trajeto diário da casa até a escola. Tenha um olhar mais atento ao tráfego de veículos, à sinalização das ruas, aos tipos de moradias, se há pessoas vivendo nas ruas, se há uma boa arborização, se tem muita árvore, né? Os tipos de poluição, enfim, tudo que você puder observar. Então, você vai ver se da sua casa para a escola, quando você vai, né, você encontra algum tipo de poluição, ou passa por algum rio poluído, ou encontra alguns moradores de rua, porque isso são problemas sociais e ambientais, que a gente já estudou nos capítulos anteriores, né? Converse com seus pais, professores e colegas para ampliar seus conhecimentos sobre os problemas. Se possível, faça anotações no seu caderno. Elas serão retomadas nas atividades a seguir. Então, você vai escrever um texto no seu caderno contando o que você encontra de problema no entorno da sua casa, da sua escola, quando você vai da sua casa para a escola. Se você encontra algum morador de rua, se você passa por algum local que tem poluição, né? Se você enxerga poluição, outros tipos de poluição, não só o lixo, mas poluição do ar, visual, sonora. Então, você vai descrever tudo isso no seu textinho, no caderno de geografia, tá certo? Aí, observe a imagem. Aí, a gente tem aqui a imagem, né, do Palacete Faciola, em Belém do Pará, que é um patrimônio público que pertence ao órgão público, a todos da cidade, e que ele está bem destruído, bem deteriorado. Então, o patrimônio público já diz, né? É público, pertence a todos. Então, é necessário um zelo, porque faz parte da história do lugar, né? Aí, abaixo, a gente tem uma breve biografia de Nilson Chaves, né? Nilson Chaves, ele nasceu em 8 de novembro de 1951. Além de cantor e compositor, também é violinista. O artista faz parcerias musicais com Jane Duboc, Cláudio Nucci, Zé Renato, Ney Matogrosso, Chico César, Vital Lima, Danilo Caymmi, Eudes Fraga, Xangai, Toninho Horta, Sá e Guarabira, Celso Viáfora, Paulo André Barata e Décio Marques.
Então, aqui são algumas parcerias que ele fez durante o trabalho dele, né? A realização do trabalho dele. Suas canções retratam a região norte, seu estado, o Pará, e em especial sua cidade natal, Belém. Ele também tem músicas ligadas à floresta amazônica, às suas riquezas e às ameaças que ela sofre. Então, nas músicas dele, ele retrata muito a cidade natal dele, o estado, né, a floresta amazônica. E agora a gente vai ver uma dessas composições que ele fez sobre a cidade dele, que é Belém, que é um trecho da letra composta por ele que a gente vai ver agora. O título dessa letra, dessa música, é Olhando Belém, né? Belém, que é a cidade natal dele, que já foi falado na biografia. Então, vocês vão fazer a leitura atenciosa dessa letra, dessa música, e vão responder a questão que tem abaixo. Reflita sobre a paisagem descrita pela letra da música e destaque elementos que o artista observa na cidade. Então, na música dele, ele vai falando sobre coisas que ele observa na cidade dele. Então, você vai listar aqui embaixo esses elementos que ele fala, né, na música e que fazem parte da paisagem da cidade onde ele nasceu, né? Na página seguinte, tem uma questão que diz assim. Aí diz assim, ó, observe o trajeto de sua casa à escola. Note se há indústrias poluentes, se o patrimônio público é conservado, se há arborização, quais as condições do trânsito, se há acessibilidade, guias rebaixadas para a passagem de cadeirantes, sinalização sonora para cegos e etc. Então, você vai analisar todos esses itens e ver se na sua cidade tem esses elementos que foi citado aqui na questão. Aí, a partir, né, desse seu pensamento, dessa sua observação, aí você vai fazer o desenho dos aspectos positivos e negativos nesse trajeto que você faz de casa para a escola. Aí, no primeiro retângulo, você vai fazer um desenho dos aspectos positivos e no segundo retângulo, você vai fazer o desenho dos aspectos negativos, né? Então, você vai ver, né, dentro do que foi listado aqui acima na questão, né? Você vai desenhar aquilo que é positivo, que você enxerga como positivo, nesse trajeto que você faz da sua casa até a escola, né, diante da sua cidade, e o que for negativo. Então, você vai fazer um desenho representando esses dois pontos de vista, né, o positivo e o negativo, tá certo? Aí, na página seguinte, a questão 2, observando o entorno da sua escola, descreva o que você considera problema, seja de ordem social ou ambiental. Que a gente estudou que existem problemas sociais, como falta de moradia, desemprego, moradores de rua, né? E os ambientais são aqueles que causam danos ao ambiente natural, né? Então, você vai observar, né, ao redor da sua escola, vai lembrar o que existe ao redor da sua escola e vai descrever aqui o que você observa, tá certo? Na questão 3, tem uma tabela que você vai preencher com um X na coluna que você achar que responde, né, a alternativa. Aí o nome dessa tabela é Serviços Públicos Disponíveis no Bairro. São aqueles serviços que são feitos para toda a população, né? Então, você vai responder. No seu bairro, né, tem iluminação pública? Se sim, marca um X, se não, marca um X e parcialmente, ou seja, tem umas ruas e em outras não. Aí você vai marcar um X na coluna que você achar que melhor responda a esse item. Tratamento de esgoto, aí, água canalizada, pavimentação das ruas, praças, parques e jardins públicos, áreas de lazer, coleta de lixo comum e coleta seletiva de lixo, guias rebaixadas, são aquelas guias para cadeirantes, creches, escolas, hospitais e postos de saúde. Então, você vai fazer toda essa análise da sua cidade, ver se tem esses serviços aqui e vai marcar um X na coluna sim, não ou parcialmente, tá certo? Então, por hoje em geografia é isso. Nas aulas anteriores de arte, né, a gente falou sobre dança, vocês fizeram uma pesquisa, né, de danças realizadas em par, né? Fizeram uma pesquisa da origem de uma dança à escolha de vocês, fizeram uma ilustração, né? E agora nós vamos continuar falando sobre dança, só que agora dança contemporânea.
Aí a gente tem um textinho aqui informativo, né, que eu vou fazer a leitura e se vocês quiserem, vão acompanhando daí. Dança contemporânea. A dança contemporânea surgiu a partir da década de 60, trazendo em sua estrutura elementos da dança moderna, do balé clássico, entre outros, incorporando elementos expressivos do teatro. A dança contemporânea trabalha a autonomia criadora do dançarino e a sua expressividade. Então, o dançarino aqui ele pode criar os seus próprios movimentos, né? Ele não tem que seguir aquele movimento marcado. Então, aqui ele tem autonomia, né, para realizar os movimentos que ele achar que ele possa criar, né? Abaixo a gente tem uma imagem, né, de uma cena de um espetáculo de dança contemporânea da Michelle Clarke Companhia, que é uma companhia de dança. Essa companhia é conhecida por misturar elementos do rock, do punk e do pop em suas criações. Então, eles fazem essa mistura de outros gêneros musicais, né, de outros gêneros de dança, estilos de dança. Então, aqui tem a imagem, né, dessa cena, uma cena desse momento da apresentação, né? Na página seguinte, página 27, continua o texto. No seu processo de desenvolvimento, a dança contemporânea passou a ser reconhecida pelo seu caráter experimental, que possibilita unir as descobertas de movimentos individuais e coletivos a estilos de danças diversos, contando ainda com a presença de elementos de outras manifestações artísticas, como as artes visuais e o teatro. Aí a gente tem aqui a seção Prazer em Conhecê-lo. A companhia de dança Deborah Coker é uma referência em dança contemporânea no Brasil e no mundo. Fundada em 1994 pela coreógrafa e bailarina Deborah Coker, a companhia explora a dança misturada a ações esportivas e elementos do circo, que levam a um desempenho técnico e expressivo arrebatador. Arrebatador é aquilo que admira, que chama muito a sua atenção. Porque como são elementos, movimentos fortes, né, do circo, do teatro, de vários outros esportivos, né, movimentos do esporte. Então, isso chama muito a atenção dos espectadores, né, de quem está assistindo aquela apresentação. Então, é um estilo de dança que mistura muitos outros elementos de outras áreas. Aí abaixo, a gente tem aí a atividade Cri-Cri. A dança contemporânea valoriza a criação dos movimentos e a expressão corporal de cada pessoa. Vamos experimentar soltar nosso corpo, criar movimentos e dançar? Ouça as orientações de seu professor e experimente criar os movimentos com base nas ilustrações e na sonoridade de cada música. Depois de experimentar maneiras diferentes de andar pelo espaço, ocupar o chão e o alto, que tal dançar livremente? Feche os olhos por um momento, deixe a música tocar o seu corpo e crie movimentos de maneira espontânea. Divirta-se, forme uma roda com seus colegas e compartilhe sua experiência. Então, aqui você pode fazer, né? Colocar uma música que você goste e realizar aqueles movimentos espontâneos que você achar interessante. Quem não for vergonhoso, que quiser compartilhar com a gente no grupo da turma, esse vídeo de você dançando alguma música que você goste, né? Agora, lembrando que são movimentos espontâneos, não é nada marcado, ou que você esteja copiando, né? Tem que ser movimentos que você vai fazendo na hora, sentindo, né, a música que você colocar. Então, quem sentir, né, à vontade de compartilhar com a gente esse vídeo no grupo, fica à vontade. Aqueles que são mais vergonhosos, façam em casa sozinho, até para se movimentar mesmo. Não precisa gravar, faça sozinho, né? O importante é você fazer esses movimentos, fazer essas expressões corporais, que é uma forma até da gente relaxar, da gente espairecer, né? Desse momento que a gente está passando tão difícil, né? Dessa pandemia. Então, é um momento de lazer, de você com o seu corpo, né? Então, fiquem à vontade. Aí abaixo, a gente tem aqui a arte em casa. Aí agora, minha gente, tem a arte em casa. Diz assim: dançar movimenta o corpo, o pensamento e nossas emoções.
Recorde os movimentos, as emoções e as descobertas que você viveu na atividade passada. Então, depois de você realizar esses movimentos em casa, colocar uma música e realizar esses movimentos espontâneos, né? Aí você vem para essa atividade. Crie uma produção artística que expresse sua experiência. Pode ser um desenho, uma poesia, uma música, um vídeo, etc. Que realize o que você sentiu, né? Que representa, aliás, o que você sentiu ao realizar esses movimentos, né? E traga para compartilhar com seus colegas. Reservamos a página 32 deste material para rascunho de suas ideias sobre essa atividade. Então, é a página seguinte, né, minha gente? Que é a página 29, aliás. Você vai usar para fazer o seu desenho ou fazer a lista do que você vai, o passo a passo da realização do seu vídeo. Então, aqui é um espaço para você fazer o seu rascunho, para você registrar suas ideias. Aí, na página 28, né, anterior a essa parte que você vai registrar aí suas ideias, tem a seção relembrando, né? Que é como a gente faz nas outras disciplinas, vamos relembrar, é a mesma coisa. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesta unidade. Eu descobri que o tracinho é um gênero musical criado pelos afro-americanos no sul dos Estados Unidos. Então, isso é tudo que a gente estudou. Aí você vai completar aí. Eu aprendi que os tracinhos têm papel fundamental no estudo sobre ciências, arte e história. Se não lembrar, volta lá nos textos. Eu aprendi que a comédia e o tracinho são gêneros teatrais. Eu aprendi que a tracinho é dançada em pares e apresenta vários estilos. Eu aprendi que a tracinho valoriza a expressão individual do bailarino. Então, tudo isso é de acordo com o que a gente estudou neste módulo, né? Então, você vai preencher aí, vai tirar uma foto e vai mandar para mim, tá certo? Para que eu possa corrigir. Vai mandar a foto do rascunho, do desenho. E essa parte aqui do relembrando. Aí abaixo, minha gente, sempre agora nesse novo formato de material, a gente tem no final do módulo a autoavaliação, né? Aí você vai preencher aí com a sua autoavaliação. Nesta unidade, estudamos muitos temas importantes sobre as formas de manifestação artística. A gente estudou a dança, o teatro, né, e vários outros. Agora é hora de você registrar como se sente a respeito de cada um desses temas. Aí, por exemplo, no capítulo 1, nós estudamos, né, o tema, né, arte. Aí aqui diz, percebi que a arte se relaciona com a época em que vivemos. Então, a arte sempre representa aquela época em que nós vivemos, né? Aí você vai marcar aqui um X no sorriso, ou na dúvida, ou na tristeza, se você não aprendeu. Se você teve alguma dificuldade nesse primeiro capítulo, aí vai marcar isso da carinha triste. Se você ficou com alguma dúvida, vai marcar o do meio. E se você gostou, foi um assunto que você se sentiu à vontade, que você aprendeu muita coisa, marca o rostinho feliz. Aí no capítulo 2, conheci diferentes categorias de teatro, isto é, os gêneros teatrais. Então, você vai preencher também aqui da mesma forma, com um X. Capítulo 3, compreendi que a música está presente tanto na cultura dos povos tradicionais, como na cultura popular e erudita de todas as sociedades. Aí vai marcar também aqui, carinha feliz, dúvida ou carinha triste. Capítulo 4, reconheci que a dança é uma forma de expressão com diferentes estilos. Aí vai marcar. Então, isso é de acordo com a sua aprendizagem, o que você sentiu ao estudar todos esses capítulos, tá certo? Aí você vai marcar. Aí, tirem a foto dessa página completa que você respondeu e envie para mim, tá certo? Então, vocês vão tirar a foto dessa página, da página 28, e desse rascunho aqui que você vai fazer, tá certo? Então, nós concluímos o módulo de arte, né? Nós não vamos realizar provinha, porque a gente já não realizava prova de arte, eu sempre avaliava as atividades. Então, quem fez todas as tarefinhas de arte, pronto, vai tirar nota máxima, né? Quem fez tudo com capricho, com dedicação, nota máxima. Quem ficou faltando realizar alguma atividade, refaçam e me mostrem, porque senão vai ficar com notinha baixa, tá certo? Então, quem realizou tudo está, ó, sossegado, né? Porque já tem a nota máxima, né? Então, realizem aí todas essas atividades que eu passei hoje. Nós vamos concluir a arte
E no espaço da aula de arte, nós vamos utilizando, né, para as outras disciplinas que a gente ainda não concluiu. Tá certo? Então, por hoje é a última aula de arte deste módulo. Então, realiza as tarefinhas. Um beijo e até a próxima aula.